Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo Encontros Marcantes com Jesus. Pessoas que, depois de conhecerem Jesus, de se encontrarem com Ele nesta e naquela situação, ficaram marcadas para o resto da vida e para a eternidade também. Hoje vamos falar acerca da passagem sobre a mulher adúltera. A certa altura, ela ficou só com Jesus. Vamos ver. João capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tão pouco eu te condeno. Vai e não peques mais. A armadilha tinha sido muito bem montada. Eles sabiam onde aquela mulher, por hábito, por profissão, adulterava, recebia homens e eles espiaram-na em conluio com o homem ou não, nós não sabemos, mas sabemos uma coisa. Quando eles, derrompendo, entraram no compartimento onde eles estavam, eles levaram apenas a mulher, conhecida como a mulher adúltera, à presença de Jesus. O homem, ou deixaram-no fugir, ou pura e simplesmente ignoraram-no. Eles tinham uma coisa em mente. Era colocar Jesus numa posição extremamente difícil. E Jesus estava assentado no templo e ensinava o povo. Eles abriram espaço e ficaram frente a frente com Jesus e a mulher de pé. Ela estava... Era a vergonha, era o vexame, mal vestida. Se calhar colocaram-lhe apenas uma simples veste por cima. E ali estava ela. E nós lemos que eles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Nós somos testemunhas. Eles sabiam que pela lei era necessário pelo menos 2 testemunhas. Eles eram muito mais do que 2. Eles entraram naquele quarto, naquele compartimento, mais do que um homem. Ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Um dilema. Uma situação nada fácil para Jesus. Era óbvio. Se Jesus dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada, o que é que eles iam falar acerca dele? Ele é severo. Ele interpreta a lei de uma forma restritiva, ponto a ponto, com inflexibilidade. Se, por outro lado, ele diluísse aquela situação e não lhe desse a devida rejeição, então ele era um facilitador. Era alguém que não era rigoroso quanto ao cumprimento da lei. Eles levantaram esta questão e Jesus inclinava-se e escrevia no chão. É oportuno, nesta altura, nós citarmos Jeremias capítulo 17,
versículo 13. E Jesus, enquanto escrevia no chão inclinado, ele escrevia com o dedo no chão. Há um versículo em Jeremias 13, versículo 13, capítulo 17, versículo 13, que diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Este versículo diz que o nome dos que se apartam do Senhor será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O que é que Jesus escrevia? Não sabemos. Mas, quem sabe? Se Jesus estava a escrever no chão o nome daqueles que já tinham as pedras na mão para atirarem àquela mulher, para a apedrejar. É possível? É. Temos a certeza? Não. Mas, agora pensemos nesta possibilidade. É apenas uma possibilidade, nós sabemos. Mas Jesus ia escrevendo e aqueles que estavam mais próximos iam olhando. Estamos a falar de escribas e fariseus. Eles, no seu relacionamento com Deus, e acima de tudo na sua religiosidade, eles davam grande ênfase à memorização da palavra de Deus. Consta-se que alguns dos fariseus, inclusivamente, sabiam todo o Velho Testamento de cor. Algo excepcional, sem dúvida. E quando Jesus escrevia, hipoteticamente, o nome deles no chão, se foi assim, muitos lembraram-se deste versículo que nós acabamos de ler. Tu escreves o nome daqueles que se têm apartado de ti, tu escreves o nome deles no chão. E Jesus apenas escrevia. Não deu uma resposta pronta. E a certa altura, eles insistem. E, como insistência na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E, inclinou-se, continuou a escrever no chão. Acrescentando mais alguns nomes, quem sabe? Ouvindo esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Encontro marcante com Jesus. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. É curioso. Os escribas e fariseus, quando se dirigiram a ele, trataram-no como mestre. Esta mulher, que tinha sido apanhado no próprio ato adulterando, trata-o por Senhor. E Jesus agora está num autêntico dilema. Se é que nós podemos usar este termo, será que nós poderemos aplicá-lo a Jesus? Pensem comigo. Os dois de pé, um frente ao outro. Um embate frontal, duas pessoas completamente distintas. Jesus sem pecado, a mulher cheia de pecado. Ele cheio de graça, ela digna de juízo, digna da condenação. E Jesus sem pecado poderia apedrejar aquela mulher. Tinha autoridade para isso, duplamente. O que é que iria prevalecer? É a força da graça ou a força da lei? Só um, graça ou aplicação da lei poderia prevalecer? Para que lado Jesus se inclinaria? O versículo 11, ela trata-o por Senhor. Sabem, há um versículo em João capítulo 2. Na festa da Páscoa, Jesus fez muitos milagres e nós lemos ali que muitos, ao verem os milagres, creram nele. Mas Jesus não se confiava a eles. Porquê? Porque o Senhor conhecia os seus corações. E sabia que aquele entusiasmo era fruto daquilo que eles tinham presenciado, daquilo que eles tinham visto. Os sinais que Jesus tinha feito. Mas Jesus sabia que aquilo era como que a semente lançada à terra em terreno pedregoso e que viria ao sol e que iria secar aquela flor que tinha germinado um pouco.
Ele sabia que aquela fé podia ser comparada à semente que foi lançada entre os espinhos. Ou então, ainda pior, que era uma semente lançada em terreno duro, calcada pelos homens e que não iria dar fruto. Portanto, não se confiava a ele. Mas Jesus, por assim dizer, confia-se a esta mulher. Ninguém te condenou, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. O triunfo da graça. Nem eu tampouco te condeno. Mas não era uma graça barata. Hoje, muitas vezes nós somos acusados, nós que anunciamos a salvação não pelas obras, mas pela graça, que vendemos tudo muito fácil, que somos uns facilitadores. Não, mas a graça que nós apregoamos é uma graça que muda, uma graça que transforma. E Jesus usa de graça, uma maravilhosa graça para com esta mulher. Mas há uma consequência da graça. Vai e não peques mais. Mudança, transformação, santificação. Porque senão poderemos cair naquele erro de onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós agora podemos pecar à vontade, abusar da graça. Romanos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz que a condenação desses é certa. Sim, graça, abundante graça, graça superabundante, superlativa, mas uma graça que também muda, uma graça que também transforma. Tito fala acerca disto, que a graça traz salvação a todos, mas também educa e ensina a viver de uma forma sóbria, justa e piedosa. São os frutos da graça genuína, da graça que salva, da graça que transforma. Vai e não peques mais. Aplicações. Nós podemos ser apanhados na roda dos escarnecedores, como lemos no Salmo 1. Mas também podemos ser apanhados facilmente na roda dos acusadores. Estes foram apanhados na roda dos acusadores. A Bíblia diz que alguns têm os pés ligeiros para derramar sangue. Nós podemos ter os pés ligeiros para acusar. Sermos inclementes com os pecados dos outros e benévolos com os nossos pecados. Aplicando aquilo que Jesus também disse em relação aos fariseus, vós coais mosquitos, mas engolis camelos. Vós estás preocupados com o argueiro que está no olho do teu irmão e não te preocupas com a trave que está à frente dos teus olhos. Que o Senhor nos livre de ser assim. Tu que dizes que não se deve furtar, também diz o apóstolo Paulo, tu furtas. A linguagem da graça para estes líderes religiosos era uma língua estranha. O seu lema era: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens. Intitulavam-se arautos e apóstolos da graça. E, quem sabe, até dominadores do tema. É fácil se dissertar facilmente sobre a multiforme graça de Deus. Pode-se fazê-lo de uma forma até com alguma profundidade e brilhantismo. Mas, depois no nosso dia-a-dia, nos nossos arrazoamentos, nos nossos julgamentos, inclinamos-nos para a lei e não para a graça. Podemos conhecer todos os mistérios da graça e desconhecermos esta graça comum, esta graça essencial que educa e que ensina. Uma graça que traz esta mudança, esta transformação e nos leva a imitarmos aquele por quem veio a graça, o Senhor Jesus. E já agora, há situações difíceis. Se nós podemos aplicar este sentimento ao Senhor Jesus, esta situação para ele era uma situação difícil. Por um lado, a força da lei, inclemente, rígida, inegociável. Por outro lado, a graça. E Jesus inclinou-se para a graça. Ele não tinha dúvidas, ele tinha motivos para fazer o que estava certo. Mas nós, por vezes, em certas situações, podemos ter dúvidas. E quando isso acontecer, graça ou lei, inclinemos-nos para a graça. Sejamos apóstolos da graça.
amar.